Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira a todos. Hoje é dia 30 de novembro de 2023 e nós hoje começamos o nosso devocional diário no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Chegamos ao último livro da Bíblia e aqui nós vamos estar falando sobre coisas maravilhosas. O livro de Apocalipse, ele recebe o nome pela primeira palavra que aparece aqui, revelação. Revelação em grego é Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo que ele vem trazer ali a João. E um anjo vem trazer a João a mensagem do fim e das coisas que estavam acontecendo. Aquilo que ele tem visto, presente e futuro, como diz o versículo 19, é o que está sendo dito ali a João. No versículo 9, nós vamos ver que João está na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor. Talvez ele estivesse ali, se resguardou ali para pregar a mensagem. A ideia mais recorrente acerca dele estar ali é que ele estava preso, tinha sido ali exilado para poder, por causa da palavra de Deus, porque estava pregando o evangelho, o Império Romano tinha mandado para ali. Mas há também a possibilidade dele ter se retirado para ali, Jesus o ter enviado para ali para passar esses momentos com ele e poder dar a ele aquela visão maravilhosa das coisas que breve aconteceriam e virão um dia. Nós vamos ver aqui no versículo de número 3 que são bem-aventurados tanto os que leem quanto os que ouvem essa mensagem. É interessante nós pensarmos aqui que naquela época a grande maioria eram daqueles que ouviam, e justamente por serem apenas muitos que ouviam e poucos os que liam, e claro, nem todos teriam acesso ao livro escrito ou à carta escrita, João ele vai usar o sistema de repetição para que aquilo ficasse bem guardado. Uma pessoa lê, os outros vão ouvindo, e ali num sistema, num período de grande tribulação, num período de grande perseguição, aquela leitura precisava ficar fixa na mente ali dos seus ouvintes, e por isso ali João ele vai repetir a mesma história. Que história é essa entre a primeira vinda e a volta de Cristo? É isso que ele vai dizer repetidas vezes. Nós vamos ver ele repetindo 7 vezes. João tem um negócio com o número 7, nós vimos desde o livro dele que ele usa 7 sinais para provar que Jesus é o Cristo, é o Senhor, e aqui ele vai fazer a mesma coisa no livro de Apocalipse. Serão 7 vezes repetida a mesma história, e ele usa o 7 várias vezes. Nós vamos ver que nessas 7 divisões, ele diz dos capítulos 1 ao 3 sobre os 7 candeeiros ou as 7 igrejas, do capítulo 4 ao 7, os 7 selos, dos capítulos 8 ao 11, as 7 trombetas, dos capítulos 12 ao 14, o dragão e as 7 vozes, dos capítulos 15 e 16, as 7 taças, do capítulo 17 a 19, as 7 visões de julgamento, e dos capítulos 20 a 22, as 7 visões de consumação. Lendo dessa maneira, nós conseguiremos perceber a mensagem da vinda e da volta de Cristo, que virá de uma maneira muito especial. Essa primeira vai falar acerca de 7 igrejas, e João vai enviar essa carta primeiramente, originalmente, às 7 igrejas, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Que visão maravilhosa João vai ter, e vai enviar ali primordialmente as 7 igrejas. O versículo 11 diz quais são essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas esta carta, na verdade, ela vem até os nossos dias para falar muito ao nosso coração. O livro de Apocalipse é um livro que fala da esperança, um livro que fala da salvação do nosso Cristo, da vitória final do Senhor. E é interessante que aqui nós vamos ver o próprio Jesus se apresentando sendo apresentado por João. O versículo 8 diz: Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. O versículo 13 vai dizer que é aquele que é semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa, uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas
muitas águas. Que coisa maravilhosa é nós vermos isso. Olha o que diz mais: na sua mão direita que ele segura 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Versículo 18: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo, vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós vemos aqui o controle absoluto de Jesus Cristo, e essa visão que João tem dele é maravilhosa. É o Cristo aqui esplendoroso que virá para nos buscar um dia. O próprio livro ele vai descrever alguns detalhes, porque o livro é bem simbólico, ele traz vários símbolos mostrando muitos números, muitas visões, muitas figuras, e se nós formos vê-las literalmente, ficaríamos realmente espantados. Mas aqui neste capítulo ainda ele vai falar sobre coisas maravilhosas. Ele diz, por exemplo, no versículo 20, que este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Onde ele fala dos 7 candelabros? Versículo 13, estou no meio dos 7 candelabros, ou no meio dos candelabros havia. João, ele está vendo Jesus no meio dos 7 candelabros, e o próprio livro diz que os 7 candelabros são as 7 igrejas. E o versículo 16 vai dizer que na mão direita ele segurava 7 estrelas. E quem são essas 7 estrelas? 7 estrelas são os anjos da igreja, ou os líderes daquela igreja. Vemos que muitas vezes o próprio livro de Apocalipse vai mostrar aquilo que ele está simbolizando. E aqui é maravilhoso nós pensarmos assim: vemos Jesus no meio dos candelabros, ou no meio da igreja, ele está no meio da igreja e ele sustenta a liderança da igreja na sua mão ali, as 7 estrelas. Que possamos estar tranquilos, guardados na mão daquele que vive, daquele que tem essa aparência espetacular, e que nós estamos seguros nas mãos deles. Que nós possamos embarcar nessa leitura maravilhosa neste último mês do ano, para nos enchermos da esperança da volta do nosso Senhor. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor.